esse teu olhar. Olhar também tem a ver com o entendimento da realidade, a maneira com que você entende, a maneira com que você entende a realidade, a vida. Como você interpreta a vida, como você entende. Se teu olhar tiver uma luz boa naquilo que você entende como vida, assim sua vida será. Também olhar é a ideia de percepção, a maneira como eu tenho a percepção da vida, dos valores que a vida traz, os valores das pessoas, o meu valor, o valor da natureza. Também colocar as coisas no seu devido lugar. Se meu olhar tiver essa percepção boa, eu vou saber priorizar o que é essencial, fazendo a distinção daquilo que é supérfluo. Se meu olhar for bom, se meu olhar irradiar essa luz, dessa interpretação da vida. Então, a vida será interpretada na percepção do meu olhar. O que nós estamos querendo dizer, no que Jesus aqui diz, é que a sua vida será percebida na sua visão sobre ela. É como você enxerga a vida. É a percepção dos valores que você traz da vida para você. Como você enxerga o valor da vida. Assim sua vida será, porque olhar aqui é percepção. Aí eu pergunto a você, qual a sua percepção da vida? Você percebe a vida em qual ângulo, em qual perspectiva, em qual ótica? Para você a vida é apenas aquilo que é material, uma vida materialista, tangida à base do poder, do ganho, do lucro, das coisas materiais, dos bens que você conquista? Se é assim que é a sua percepção da vida, você se tornará então assim uma pessoa totalmente materialista, condicionada a essa sua maneira de interpretar a vida. Então tem pessoas que quando perdem bens materiais, o mundo delas desaba. Por exemplo, algumas pessoas percebem a vida nessa questão materialista. Elas têm um carro, elas compram um carro que ela sonhou. Então esse carro custa uma nota alta. Então ela começa a andar no carro pelas ruas da cidade, ela projeta uma viagem. Ao sair da cidade com esse carro que ela tanto sonhou, o carro bate na saída da cidade. Esse carro bate, acaba a frente do carro, o seguro não vai cobrir o prejuízo total. Essa pessoa sai do carro, ela tem apenas ferimentos leves, mas o estado emocional dela está condicionado ao estado do seu carro. Ela não consegue perceber que o bem maior não sofreu dano. Ela está agora entrando numa semidepressão porque ela perdeu o bem que é o seu carro. Porque essa pessoa interpreta a vida pelos bens que ela possui. E aí, se você e eu lançamos a luz da nossa vida à base daquilo que nós temos nos bens materiais, nós estamos então dizendo que a nossa vida é perecível como os bens materiais. Eu estou aqui com uma taça. Se ela cair das minhas mãos, ela quebra, mas eu estarei intacto. Mas se eu achar que a minha vida está presa a essa taça, ou qualquer bem material, assim como o bem material vai quebrar, vai se desgastar, Jesus disse que tudo que você junta tesouro aqui na terra, o ladrão rouba, a traça vai corroer e vai dar ferrugem. Porque onde estiver teu tesouro está o teu coração. Então a percepção que você tem da vida, se for essa percepção materialista, sua vida vai estar condicionada àquilo que vai perecer cedo ou mais tarde. Então se teu olhar de vida, a luz que você emite da tua interpretação de vida são as coisas materiais, você se torna uma pessoa materialista. Também olhar aqui, ele diz que a nossa sensibilidade, como eu sinto as coisas. Olhar não é, por exemplo, eu estou vendo através destas lentes. Eu preciso dessas lentes para ler a Bíblia, ler livros. Mas ele não está falando desse tipo de olhar. Ele está falando daquilo que você interpreta, daquilo que você sente, daquilo que é a sua percepção da vida. Daquilo que você projeta da sua mente, do seu pensamento, e traz isso para a prática da sua vida, para as escolhas, para os valores da sua vida. Então ele vai falar sobre sensibilidade também. Olhar aqui é sensibilidade, como você sente, aquilo que é sentimento.
quais as sensações, aquilo que realmente significa e tem significado para você. Isso é olhar. Também olhar aqui é aquilo que vai ser o regente das nossas escolhas. O olhar vai nos levar a escolher prioridades, caminhos, rotas, decisões. Então, a maneira com que você enxerga a vida vai ser também aquilo que vai lhe condicionar ou vai lhe reger a tomar decisões. Como já expliquei a respeito dos bens materiais, se é isso que move você, suas decisões vão ser pautadas no ter, no poder, no ganhar dinheiro, no conseguir coisas. Se isso não lhe traz o resultado perene, você começa a se frustrar, a sua vida, você pode estar saudável, você pode estar rodeado de pessoas que te amam, mas você não vai estar feliz porque tua vida está condicionada ao poder, ao ter, ao dinheiro, aquilo que você conquista. Porque é isso que lhe faz tomar decisões. Então você se torna uma pessoa infeliz e se sente mal amada sem nenhuma razão. Porque a luz do teu olhar é essa, é um olhar materialista e que lhe faz tomar decisão baseado nessa sua visão da vida. Outra coisa é que quando ele fala de olhar, ele fala da nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão que eu tenho do mundo, é a visão que eu tenho das pessoas, dos bens, da espiritualidade, da minha cultura, da natureza. Então Jesus disse que olhar é tudo isso. Eu estou apenas trazendo essa introdução para você entender que quando ele diz que se teus olhos forem bons, ele está dizendo tudo isso. Se a maneira com que você interpreta a vida for correta, a sua vida também será uma vida correta. A maneira com que você percebe as coisas, sente as coisas, a maneira com que você realmente vê o mundo, isso vai gerenciar a sua vida. Isso vai trazer um resultado para a sua vida. Isso vai voltar para você, porque você vai agir conforme o seu entendimento sobre a vida, o seu olhar, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua sensibilidade sobre o mundo. Então, o olhar é essa interpretação da vida. Aí eu pergunto a você, como está o teu olhar? O teu olhar é bom para que teu corpo seja irradiado de luz? A maneira com que você enxerga a vida é uma maneira boa, justa, realmente uma maneira correta de enxergar a vida? Como você tem enxergado a sua vida? Ele diz, novamente, os olhos, a maneira com que você olha, se torna a lâmpada do seu corpo. Se há luz na maneira com que você enxerga a vida, sua vida será iluminada. Agora, ele diz, se teus olhos forem maus, se a tua interpretação da vida for errada, distorcida, teu corpo estará debaixo de densas trevas. Tua vida estará mergulhada em densas trevas. É isso que ele está falando. Como é que está a tua interpretação da vida? Como você enxerga as pessoas? Como você se enxerga? Como você enxerga o mundo? A sua vida espiritual? Que valor ela tem para você? Como está o teu olhar? Como está a tua visão sobre a vida? Como é a sua cosmovisão? Como você enxerga? Como você se enxerga? Nessa equação, como você vê a pessoa de Deus? A sua palavra, a vida espiritual? Como você tem enxergado a vida assim? Agora, algumas pessoas dizem o seguinte: nós somos definidos pela nossa cultura. O mundo define quem nós somos. E quem pensa assim, que o ser humano é resultado do seu meio, vai usar isso como desculpa para dizer que a responsabilidade maior da sua vida não é você mesmo, mas o meio onde você foi criado, no país onde você vive, na cidade onde você mora, na escola onde você estudou. Aí algumas pessoas dizem, mas eu sou assim porque eu cresci numa família desestruturada.
Não, eu vivo assim, com os meus trejeitos na vida moral, e eu dou sempre aquele jeitinho, misturando verdade com mentira, porque eu sou brasileiro. Afinal de contas, no Brasil tem jeitinho para tudo. E a gente usa isso como desculpa, dizendo que nós somos resultados da nossa cultura. E isso é um engano depressivo, destrutivo e aprisiona as pessoas a viverem uma vida, numa subcultura totalmente antagônica à vontade de Deus. Usando a razão de morar num país, de viver numa família e dizer, eu sou resultado do meio. No entanto, o que nós lemos aqui, nós entendemos que não é o meio que nos define, mas o nosso olhar. Jesus disse que é o nosso olhar que vai definir quem nós somos e vai definir o mundo para nós. Se teu olhar for bom, teu corpo terá luz e será iluminado de uma forma gloriosa. O que ele está querendo dizer é o seguinte: se o meu olhar for bom, no bom de Deus, no bom da palavra, daqui a pouco a gente vai chegar nisso, então eu vou definir a maneira com que eu enxergo o mundo, que eu enxergo os valores da vida, os valores morais, éticos, os valores espirituais. Se eu sou uma pessoa de olhar bom, então eu vou definir o meu mundo e eu não serei definido pelo mundo. Eu não vou ser prisioneiro de um sistema que está falido. Eu não vou ser prisioneiro de um mundo que está doente. Não. Eu tenho uma luz que vem da minha interpretação do reino de Deus que está em mim, que lança luz ao meu olhar. Entendeu? Então, entenda. Nunca ache que você é resultado do meio. Você é resultado da sua interpretação da vida. Se você disser o seguinte, eu nunca vou conseguir passar nessa etapa da vida e vou viver esta vida, porque meu pai viveu assim, minha mãe assim, minha família viveu assim, então filho de peixe, peixinho é, então fique assim nesta vida frustrada. Se você assume que você é resultado de uma trajetória genética, assim você vai ser. Agora, se você começa a entender que é a luz do teu olhar que vai definir o teu mundo, você começa a lançar luz na tua interpretação da vida e você vai dizer, sim, ok, meu pai, minha mãe, minha família, o país onde eu moro, precisa de ajuste, vivi uma história triste, mas a minha história começa a partir das minhas escolhas e das minhas decisões. Eu serei melhor do que os meus pais, não por conta do orgulho, mas por conta da sua natureza, de que você nasceu para ser diferente. Você nasceu para realmente construir uma vida que traga até, de certa forma, honra para os teus pais. Você se torna o autor da sua história quando o teu olhar é bom, quando há luz no teu olhar. Jesus disse, se teu olhar for bom, teu corpo terá uma vida totalmente jogada, lançada na luz. Mas se teu olhar for mau, haverá trevas e grandes serão essas trevas. Então você precisa construir uma visão correta sobre você, sobre a vida. Lance, em nome de Jesus, luz no teu olhar. A vida é sua. E você tem, sim, a possibilidade de começar essa história a partir da luz que é lançada no teu olhar. Então nós podemos concluir que o que define a nossa vida é a maneira com que eu enxergo o mundo. Que eu enxergo a minha vida com Deus. Quando eu começo a interpretar a minha vida e entender que eu tenho que, junto a Deus, construir a minha própria história. Então, a visão de mundo é significativo demais, tem um significado enorme para a nossa vida. Precisamos lançar luz ao nosso olhar. A outra coisa que eu queria aqui afirmar para vocês, na questão que Jesus fala, se teu olhar for mau, quando ele diz o seguinte, vamos ler o texto para a gente raciocinar e pensar sobre o que o Senhor está tentando nos dizer neste culto de doutrina, neste ensino bíblico. Os teus olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz e será
cheio de luz. Agora, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está em você são trevas, grandes serão essas trevas. O que Jesus está querendo nos dizer é o seguinte, se você desenvolver um olhar pessimista, um olhar crítico, então a sua vida se torna um fardo de angústia. Um fardo pesado, porque a maneira como você enxerga a vida é nesse olhar depressivo, crítico, pessimista. Imagine uma pessoa olhando a vida à base das suas angústias, interpretando a vida à base de sentimentos como inveja, ou um criticismo de olhar e não ver valor em nada, ver defeito em tudo. Um olhar de crítica, nunca vê valor em nada, nunca vê a beleza em nada, só vê coisas feias. Até aquilo que é belo para você traz uma interpretação pejorativa. Então você olha para as coisas nesse olhar tão pessimista. E aí a vida para você se torna um pessimismo existencial. Porque a luz que está no teu olhar é trevas. Assim também serão trevas a tua maneira de ser. Uma pessoa que interpreta a vida à base do criticismo e do pessimismo, o resultado da sua vida será segundo essa visão que ela tem da vida. Porque o olhar que emite a luz, nesse caso, são trevas. E Jesus está dizendo, grandes serão as trevas. Extensas serão as trevas. Então imagine, você acorda durante o seu dia, você não consegue enxergar que a vida é um dom, o ar que você respira é uma dádiva, de que você tem uma vida para sair da cama, fazer suas coisas, ir ao seu trabalho, se alimentar, conversar, interagir. Mas o que você vê é, hoje é segunda, puxa, eu tenho que ir ao trabalho, tem tanta coisa para resolver. Aí você começa a trazer fardos e mais fardos, angústia sobre angústia em coisas que não são essenciais, mas tem um peso enorme, porque a tua visão de mundo é essa. Segunda-feira, que dia terrível a segunda-feira. A segunda-feira é um dia excelente, é um dia maravilhoso. É o segundo dia da semana, o primeiro dia é domingo, o dia da ressurreição. A segunda é o dia depois da ressurreição. Agora estou irradiado pela glória do meu Salvador, aquele que venceu a morte está comigo na segunda. Que bom que eu tenho que acordar, que bom que eu tenho que escovar meus dentes, lavar meu rosto, fazer minha oração, que bom que eu vou tomar meu café, que bom que eu tenho um emprego. Se eu não tenho emprego, que bom que eu preciso arrumar um emprego, eu vou à procura, vou à luta, a vida é boa, os passarinhos estão voando, o céu é azul e quando estiver rubro é porque vai cair chuva. E aí, quando você começa a entender o que significa a vida, você começa a interpretar a vida, em vez do pessimismo e do criticismo, da murmuração existencial, você começa a jogar para a vida gratidão. Você começa a agradecer. A minha primeira oração, logo nos primeiros minutos que eu me acordo, é: Deus, muito obrigado. Agora, Senhor, muito obrigado por esta água maravilhosa. Eu acordo agradecendo a Deus por mais uma noite em paz. Olha, do lado da minha cama está minha esposa, minhas filhas estão no quarto. Tenho uma casa. Eu tenho... O que eu tenho, para mim, tem valor, não importa. E outra coisa, vamos parar de ter um olhar de comparação. A gente fica comparando o que temos com o que o outro tem e começamos a entrar numa angústia, numa competição boba. Você precisa usufruir do que você tem. Então, o que você tem, agradeça. E aí você começa a encarar a vida assim, nessa luz de gratidão. De agradecer. Por isso Jesus disse, se teu olhar for bom, então o mundo será bom para você. A sua vida será a melhor vida. Não a vida do outro. Não o que o outro tem. Mas é o que você tem. Eu tenho família. Eu tenho meus móveis, eu tenho minha casa, eu tenho meus irmãos, eu tenho meu ministério, muito obrigado. Eu tenho minhas lutas, elas me fazem crescer. Imagina uma pessoa que enxerga
a luta da vida, as crises que a vida traz de uma forma pejorativa, criticista, pessimista. A Bíblia diz que o homem que se mostra fraco na batalha já perdeu a sua luta. Provérbios diz isso. Está lá em Provérbios. Não me tenho o endereço agora na memória. Mas Provérbios diz, se o homem se mostra fraco no dia da batalha, a luta está perdida para ele. Até as lutas a gente precisa ter um olhar proativo. Tudo coopera para o nosso bem, nos ajuda a crescer, nos ajuda a despertar um espírito de resiliência e de aprendizado. O apóstolo Tiago diz que tende alegria quando vocês passarem por lutas e provas, sabendo que a prova da vossa fé vai redundar em grande recompensa. E um homem e uma mulher que é provada na sua fé e depois de aprovada, receberá uma coroa de glória. Então veja a visão que o Evangelho traz sobre as lutas, sobre a vida. Temos que olhar com esse olhar de luz, gratidão e um olhar de fé, de crescimento, um olhar de luz, sem enxergar a vida de forma pessimista. Olha, irmãos, queridos, ninguém constrói nada significativo na vida sendo ingrato, murmurador, pessimista. Ninguém consegue. Pessoas que constroem algo de bom para o próximo são pessoas gratas, pessoas de uma visão otimista, que desejam melhorar a vida delas e das pessoas. Pense sobre isso. O Evangelho nos dá essa visão. Paulo diz que aqueles que são de Cristo são mais do que vencedores. Romanos 8 fala sobre isso. Olha a visão de Paulo. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem nudez, nem perigo, nem espada podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E afinal de contas, Paulo diz, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Ele chega a dizer, eu posso ter muito, eu posso ter pouco, posso passar por necessidade, porque em Cristo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me diga uma coisa, nessas frases de Paulo e no que o Evangelho nos mostra, há lugar para uma visão pessimista da vida? Pelo contrário, o Evangelho me dá uma visão otimista, proativa, um olhar de luz, mesmo em meio a situações adversas. O cristão é um filho da esperança. Mas é a maneira com que você enxerga. Entendeu? Veja a questão do olhar, da interpretação da vida. Entenda isso. Muitas vezes, o que Deus está fazendo com você é treinar o seu olhar. Deus está treinando você para que você desenvolva um olhar luminoso. Porque é muito fácil enxergar a luz quando tudo vai bem. Mas quando nós passamos pelo dia da aprovação, é aqui que nosso olhar de fé, a visão de fé se desenvolve. Então Deus está treinando o teu olhar. Então comece a enxergar o mundo com um olhar cheio de luz, com um olhar bom, com um olhar de gratidão. Amém? Espero que você esteja entendendo. No verso 23 ele diz, se teu olhar for mau, tua vida será um desastre. A maneira com que você interpreta a vida é esse criticismo, esta murmuração interior, essa reclamação descabida. Então a sua vida será pura reclamação. E olha, você se tornará para você uma pessoa muito insuportável. E quem dera aos outros também. É tão bom, eu acho que todo mundo tem essa experiência de estar perto de alguém que sorri, que conta histórias engraçadas. Eu amo conversar com minha sogra. Amava também conversar com meu sogro. Eles contavam a história da vida deles, da juventude deles. A gente ria, como também, às vezes, as histórias que minha sogra conta, eu já conheço, mas é bom ouvir. Ela conta sorrindo. Ela não conta tristeza, ela não conta... Até as coisas que davam errado, a gente tira onda. É um olhar bom da vida. Olhar para o passado com saudades. É um olhar bom da vida. Um olhar bom da vida. Na minha infância, a gente não tinha TV em casa, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos... Nem sonhava em conhecer redes sociais.
mas nós tínhamos a alegria de tomar banho na chuva, de brincar na rua. A gente brincava, juntava a turma para ir para a casa do coleguinha que tinha mais condição, para fazer fila para assistir um desenho animado. Ia para os parques de diversões. A gente ria da nossa falta de recursos. Era uma geração mais feliz. Eu me lembro, eu estava esses dias pensando, e eu veio a memória, me trouxe uma memória holográfica da minha infância, quando num dia de chuva, caiu uma chuva tão grande, lá no interior da Paraíba, eu sou um paraibano de Piancó, e aí eu senti, assim, nessa memória, o cheiro da mata, das salsas, da vegetação lá da minha cidade. Eu senti o cheiro, eu me vi ali, no meio daquela chuva, com os braços cruzados, rodeado dos meus amigos, sem preocupar com crise financeira, com conta para pagar. A gente só estava vendo o mundo na luz do nosso olhar, e para nós a vida era maravilhosa. Na minha época, você não via falar sobre depressão, ansiedade, essas coisas nunca existiram. Apesar de existir, nunca existiram para nós. Hoje em dia, jovens, crianças, estão abarrotando os consultórios dos psicólogos. Tanta criança, tanto jovem sofrendo de ansiedade e de depressão. Requer de nós compaixão e oração, mas também um olhar e uma pergunta: por que isso está acontecendo? Talvez seja nosso olhar que esteja ofuscado por trevas. Precisamos desenvolver um olhar mais bom, uma visão do mundo melhor, uma visão baseada nas promessas de Deus e naquilo que é a vida de Deus como dom. Agora, eu queria dar alguns exemplos bíblicos, eu não quero me demorar muito. Espero também que o meu muito falar produza algum entendimento em você. Há uma grande responsabilidade sua de, por exemplo, a partir de hoje, lançar luz na tua vida, a partir da tua interpretação sobre a vida. Agora, se você tem um olhar embaçado pelas dúvidas e pelas preocupações, pela ansiedade, pelo medo. E por falar em ansiedade, a ansiedade, a gente pode aqui tentar definir ela em duas simples definições. Primeiro, a ansiedade é o excesso do futuro. A ansiedade é o excesso do futuro. Você está vivendo o presente, mas está preocupado com o amanhã. E esse excesso do futuro causa ansiedade. A primeira definição. A segunda definição de ansiedade. Ansiedade é a fé no que dá errado. É a fé naquilo que dá errado. Você tem uma certeza e se preocupa tanto com aquilo que não pode dar certo que isso constitui uma fé ao contrário. Então, ansiedade é a crença naquilo que é ruim. Caiu aqui o microfone de Cid Moreira. Vou botar aqui, vou tentar segurar aqui. Assim tá dando para ouvir aí direitinho? Um momento aí, viu, gente? Não dá esse negócio aí. Então, ansiedade é esse... Caiu aqui do fone aqui. Oh, caiu... Pode deixar aqui? Pode. Pegar outro. Pronto, beleza. Vou deixar aqui. Então, ansiedade é essas duas coisas. É o excesso do futuro e a certeza de que as coisas não vão dar certo. Então, é uma fé ao contrário. Então, quando nós... Bota aqui ou no ouvido? Não, pode ter, num lugar que deu pra escutar. Aí pode botar aí dentro. Mesmo? É. Porque o microfone é esse aqui. O microfone é esse. Muito bom. Isso aí. Então, ansiedade tem essas duas conotações. Agora, quando você desenvolve uma percepção da vida baseado naquilo que lança luz, a ansiedade pode ser vencida e controlada. Então, como eu posso
trazer luz ao meu olhar sobre a vida. E se meu olhar está embaçado por algum ponto ou obscuridades de trevas que tem se instalado na minha interpretação da vida, como eu posso então vencer e superar isso? Como eu posso lançar luz? A única maneira que eu tenho para te dizer, e a única coisa que eu tenho para te oferecer, que pode e tem o poder de lançar luz no teu olhar, é a palavra de Deus. É o Evangelho, é a mensagem do Deus vivo, é a esperança que Ele nos traz na sua palavra, é a sua promessa, é a sua pessoa, é aquilo que Ele é o amor que Ele nos tem, é saber que somos amados por Ele. É isso que lança luz no meu olhar. Por exemplo, eu vou citar um decreto bíblico, Salmo 119, verso 105. Olha o que o salmista declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja a declaração do salmista. Ele diz que a palavra de Deus, que vem do coração de Deus, que vem do plano da mente, do Espírito de Deus, lançando luz ao meu coração, vai tornar lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ou seja, minha vida será pautada numa luz, numa esperança. Meu caminho será iluminado por esta palavra que lança luz aos meus pés e luz para o meu caminho. Então minha vida será iluminada pela luz que eu recebi da palavra. Por isso, cristão, você amigo que me escuta aqui, não pense que a Bíblia é apenas um souvenir de decoração. Ela não é um souvenir para decorar a sua estante. Hoje não é mais estante, é rack. Não é um souvenir ou uma peça de decoração para os cristãos. Mas esse livro é luz para iluminar o nosso olhar. Quanto mais você busca a luz dessa palavra, mais a sua vida será iluminada. Tua maneira de entender, de sentir, de interpretar a vida, de tomar decisões será pautado nessa luz que vem de Deus. Então, quer ter um olhar bom e uma vida iluminada? Abra sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus na sua palavra. Comece a investir nesta tua visão, nesse teu olhar, naquilo que você será e é como pessoa. Porque não é o que você conquista, é o que você se torna que vai lhe tornar uma pessoa bem-sucedida. Então comece a investir na palavra de Deus, investindo ela no seu coração, guardando ela no seu coração, para que haja lâmpada para o teu caminhar e luz para o teu caminho. Do contrário, também, a verdade é exata. Se dessa palavra você não se alimenta, se não há uma sensibilidade tua para ouvir a voz de Deus, então não haverá lâmpada para os teus pés, nem luz para o teu caminho. Você pode ser crente, você pode ser batizado, você pode ser até um pastor ou um padre. Não importa seu rótulo, ou seu título, ou a sua religião. O mais importante é lançar luz no nosso olhar por meio da palavra, do Evangelho de Jesus. E eu digo para você, a razão de termos tantos crentes pessimistas, desmotivados, entregando os pontos, é porque está faltando a luz da palavra no interior, no coração. Está faltando uma vida piedosa e espiritual. Todo cristão que é devotado às Escrituras, que abre o coração para Deus, tem uma visão otimista do mundo. Tem uma alegria, um sorriso verdadeiro e uma maneira de encarar a vida com garra e fé. É como Davi olhou para Golias e disse: hoje o gigante cai nas minhas mãos, porque eu sei a quem eu sirvo e Deus vai me entregar esse gigante em minhas mãos. Ali estava um jovem franzino, mas que era um gigante por dentro, um leão que guardava
a palavra de fé no coração. Então o olhar de Davi era um olhar de vitória, iluminado pela palavra. Pense sobre isso. Não há magia, não há aqui nenhum ritual de ilusão para você. Há uma realidade. Jesus disse: tenha um olhar bom para que tua vida seja iluminada. E a única maneira de você desenvolver um olhar bom, interpretativo, correto, justo e poderoso é pela palavra. É pela ação de Deus na sua vida. Não há outro caminho, não há atalhos. Ah, mas eu sou evangélico. O que isso importa? Se você não viver a fé, o compromisso com a palavra, se você não se render à palavra da fé, à palavra de Deus, você se tornará esse cristão aí, meio que frustrado. Na batalha você sempre se torna apenas bucha de canhão. Não, o cristão tem que começar a definir o campo de batalha e dizer: essa guerra eu venço, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. É decreto bíblico, é dizer para si mesmo: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Deus prometeu que quando eu orasse a Ele, no nome do seu Filho Jesus, crendo, eu ia receber. Então Deus vai ouvir minha oração, Ele vai mudar minha sorte. Jeremias 29:11 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e farei mudar a vossa sorte. Farei mudar a vossa sorte. Tudo ok aí? Beleza. Farei mudar a vossa sorte. Deus está dizendo: você me busca e eu mudo a sua sorte. Então você traz isso na palavra. O que está escrito em Romanos 10:17? Ora, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também em 1 João, capítulo 5, diz que aquele que nasceu de novo vence o mundo. E a vitória que nos faz vencer o mundo é a nossa fé. É a fé que vem da palavra, é a certeza. É trazer para a nossa vida a palavra de Deus e começar a lançar luz no nosso olhar. A ter esperança, a se levantar numa posição de fé e na palavra, orar, se posicionar e dizer: não, a luta é grande, sim, o mundo jaz no maligno, mas eu não sou do mundo, eu sou cidadão do reino de Deus, eu sou do lado daquele que vence. Maior o que está em mim do que o que está no mundo. Essa visão que a palavra traz para o cristão. Vai para um consultório médico, mas vai ali orando: Deus, usa esse médico, o Senhor pode usar, os homens estão em tuas mãos, mas minha vida está escondida em ti. Me abençoa, me cura, me ajuda, me dê sabedoria. Encara o leão, encara a vida se torna assim, na sua interpretação, regida pela palavra. Você não é levado pela vida, você começa a projetar a realidade da vida em fé. Entendeu? 2 Pedro 1,19 também, Pedro fala que a palavra de Deus é como uma lâmpada acesa no dia da escuridão. 2 Pedro 1,19 vai dizer que a palavra de Deus lança luz no dia das trevas. É como uma lâmpada acesa na escuridão. Lança luz ao nosso olhar. Vida e comunhão com Deus traz luz ao nosso olhar, traz uma interpretação da vida de forma gloriosa e otimista. Veja bem se o evangelho não é otimista. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morte é o estágio final do pessimismo. Vida é o estágio, o ápice do otimismo. Ele diz: quem crê em mim está morto, vai viver. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá, mas terá a vida para sempre. Passou da morte para a vida, será ressuscitado para a vida. Jesus morre na cruz, todo mundo olha para ele, chora, lágrimas, sangue e suor, mas ao terceiro dia ele vence todo o sofrimento. Ele se levantou dentre os mortos. Ele quem disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, Jesus nunca termina a missão dele dizendo: a gente perdeu, a morte venceu, o pecado venceu, a dor venceu. Não, Jesus diz: no mundo, de fato, vocês terão aflição, mas tenham fé, tenham uma visão boa da vida, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo.
Como eu posso encarar a palavra evangelho, que significa boa notícia, tendo um olhar da vida pessimista, enxergando o mundo de forma pejorativa, criticista, totalmente degradante? Não, que evangelho nós estamos vivendo? Que palavra nós estamos pregando? Como eu posso dizer ao mundo, venha para Cristo, que o meu Cristo é essa visão que eu tenho de que a vida não vale a pena, que a gente entrega os pontos em toda a batalha, que a gente não vence nunca, só perde. Paulo diz, eu estou preso, e Paulo foi preso por pregar o evangelho, mas diz, mas a palavra está livre em mim. As cadeias prenderam o meu corpo, mas eu, Paulo, sou um homem livre. Então nada aprisiona alguém que tem esse olhar iluminado pela palavra. Está faltando é palavra, está faltando é comunhão com Deus, está faltando é luz que vem do evangelho para muitos de nós. Pedro diz, é uma lâmpada acesa no dia da escuridão. Agora, Cristo, Jesus, o nosso Senhor, Ele é o Evangelho, Ele é a palavra viva, é Ele quem lança luz no nosso entendimento. A partir de Jesus, a visão de mundo é totalmente divinizada. Antes de Jesus, a gente enxergava o mundo de uma maneira. Mas a partir de Jesus, agora a minha cosmovisão, a minha visão de mundo é uma cosmovisão cristã. É num olhar de esperança. Pedro, interessante quando ele fala que no mundo haverá juízo, mas para nós haverá um lugar de descanso. Uma nova terra onde habita a justiça. A partir de Jesus, a minha visão de mundo é uma visão gloriosa, é uma visão de esperança. Afinal de contas, Jesus é a luz que ilumina nosso ser. Portanto, ele diz lá, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entenda a palavra de Jesus, o decreto, o que ele fala dele e de nós. Ele diz, eu sou a luz do mundo. A luz do teu olhar está em mim. Se você me seguir, ouvindo o meu evangelho e guardando no coração, você não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 15, verso 7, ele diz, se eu estiver em vós e a minha palavra estiver em vocês, pedirei tudo ao Pai e vos será feito. Estais em mim, eu em vós, para que vocês produzam fruto e vosso fruto permaneça. No Evangelho de João também, capítulo 1, verso 4, ele diz, nele estava a vida e ele é a luz de todos os homens. Jesus é essa luz que lança luz no nosso olhar e a partir dele o mundo para mim é um mundo de esperança, é a maneira com que eu enxergo a vida. Eu começo a agradecer mais do que reclamar, a entender o meu valor, a entender a minha posição em Deus, a começar a entender o valor da sua palavra, a me levantar em fé, a começar a interpretar a vida com essa visão de amor e esperança. Mas é muito bom. Por que o Evangelho é Evangelho? Porque ele produz essa visão em nós. Como nós podemos viver o Evangelho olhando para o chão? Sempre contando amargura, derrotas, fraquezas, não há em nós nenhuma alegria, algo que nos motive a prosseguir. Será que o Evangelho é esta mensagem angustiosa, escravizante? Eu não consigo ver um evangelho assim. Eu vivi assim lá fora, lá no mundo. Apenas sorrindo por fora, por dentro eu chorava. Mas eu fui apresentado ao evangelho e descobri que o evangelho é vida, é alegria, é boa notícia. Só dando um exemplo aqui para você. Não vamos ler o texto por conta do tempo, mas em Ezequiel, depois se você quiser anotar, Ezequiel 37, de 1 a 10, conta a história do vale de ossos secos, uma visão que Deus dá
ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias tem uma visão de Deus. Deus leva ele numa visão espiritual. Visão tem a ver com aquilo que eu estou tentando, e nós estamos tentando entender a questão da visão, do olhar espiritual da vida, o interpretar de dentro para fora. Ele tem uma visão, Deus dá uma visão a ele, Deus leva ele numa visão espiritual para um vale de ossos secos. Um vale. Agora imaginem um campo, um grande campo enorme, cheio de ossos secos, de cadáveres secos. Um enorme cemitério. Então Deus leva o profeta e transporta ele para esse grande cemitério existencial. Ele diz, agora eu quero que você caminhe no meio dos ossos. Óbvio que o profeta obedece a Deus. E o que o profeta vê quando caminha? Ele vê as mortalhas, restos mortais, ossos e mais ossos, ossos sobre ossos, catatumbas reviradas, sepulcros revirados. E o que ele vê? Ele se depara com uma realidade pessimista. Deus leva ele para esse confronto e diz, o que você vê? O que você enxerga? E aí Deus diz, você enxerga um grande vale de ossos secos. Pergunto a você, Ezequiel, eu falei Jeremias alguma vez aqui? Não. Porque pode ser que eu boto um personagem errado. Ezequiel, o que você vê, Ezequiel? Pode esses ossos tornarem a viver? Qual a resposta de Ezequiel? Senhor, eu não sei. Na verdade, Senhor, sendo bem sincero, só tu sabes. Eu não acredito que aqui tenha vida aqui. Minha visão é que é impossível, Senhor. O Senhor sabe. Agora eu, sendo bem sincero, Senhor, aqui não pode ter vida em lugar nenhum. Era a visão, era o olhar lógico de uma mente lógica e pessimista, o que ele via. Assim também, muitos de nós têm enxergado a vida como um grande vale de ossos secos. Mas o texto continua. A segunda parte é que Deus disse, ok, agora eu vou mudar o teu olhar. Abre a tua boca e o que eu colocar no teu coração você profetiza. Isso a partir do verso 3. Do verso 3 ao 10, aí Deus disse, agora o que eu mandar, no teu coração você vai abrir a boca e vai profetizar. E quando você profetizar, você vai ver um grande mover nesses ossos. E assim foi, o profeta profetizou e os ossos começaram a se mover. Veja e preste muito atenção. Quando o profeta vê só os ossos, ele não tem certeza, ele não crê na vida naquele cenário. Mas quando a palavra vem ao coração dele, ele abre a boca e começa a profetizar, ele já começa a ver um movimento onde não havia vida. Quando você começar a profetizar a palavra que Deus coloca no seu coração, você vai começar a perceber um movimento de vida onde antes só tinha morte. Mas para isso você tem que receber essa palavra no coração. Não é brincar ou fazer apenas uma viagem na vida religiosa. É realmente receber a palavra no coração e, em fé, com um sentimento de fé, profetizar a palavra. Acreditar naquilo que você crê. Por isso que está escrito, eu criei e por isso falei. E Paulo repete isso na carta aos Romanos. Então, quando ele profetiza, então há um movimento. Onde havia morte, agora há um movimento de vida. Ossos se unindo aos ossos e aquilo que estava em desordem passa a ter ordem. Depois, em cima dos ossos, vai nascendo tendões, carne, nervos e pele. E já não é mais aqueles cadáveres secos. Agora há pessoas deitadas com o corpo intacto, mas sem vida ainda. Mas já houve um movimento, houve um processo quando a palavra foi
liberada. Aí Deus disse, agora profetiza ao Espírito, para vir sobre esses que estão aí no chão. Então o profeta novamente abre a boca e profetiza aos 4 cantos da terra e diz, Espírito vem sobre eles. E na hora que o profeta abre a boca, vem a palavra com o Espírito e entra nesses cadáveres e eles ficam em pé, vivos, com o rosto corado, brilho no olhar. E a Bíblia termina dizendo que aquilo que era morte se torna num potente exército pronto para a militância, para o combate, para a luta, para a esperança de uma vida de vitória. Quando foi que a visão do profeta foi mudada? Quando a palavra veio ao coração dele e ele começou a abrir a boca. Então ele começou a enxergar outro cenário que antes ele não enxergava. Ele só via morte. Agora ele vê ossos se mexendo, pele, tendões, carne em cima dos ossos. Agora ele profetiza, vem o hálito, o fôlego de Deus e sopra vida. E aquilo que era cenário de morte se torna em um lugar de vida, de guerra, de vitória, de militância. O olhar do profeta foi mudado e a visão dele agora é uma visão de que ali não é um lugar de morte, mas é um lugar de esperança e de vida. Tudo é uma questão de olhar. E o olhar só é modificado e transformado para ser esse olhar de luz e esperança quando a palavra de Deus é manifestada em nós e por meio da nossa vida e pela boca, profetizar, pela fé, no sentimento da fé, para que meu olhar, a minha vida seja interpretado pela palavra. Como é que você está? Você diz, eu estou melhorando, ficando melhor ainda. Estou debaixo de bênção de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora isso tem que sair de sentimento, tem que ser um sentimento, certeza, tem que estar cheio de Deus. É só aqui, não adianta ficar chorando a morte da bezerra, se achando a pior das criaturas, de que Deus não se importa com você e que o diabo está lhe oprimindo. Deixa eu te dizer uma coisa, primeiro Deus lhe ama, Deus planeja o bem para você e o diabo não tem nada a ver com sua vida, a questão é o olhar, é a interpretação que você está dando à vida, está faltando, é a palavra, está faltando vida com Deus, porque as pessoas pensam que vida com Deus é um lugar pesado, é um lugar ruim para se viver. Não, vida com Deus é a vida, minha gente, é a vida plena, é a vida autêntica, é a vida realmente evangelho, é a vida da boa notícia, é a vida das coisas do reino, é a melhor vida, é a única vida. Mas as pessoas ficam retendo o coração, para Deus é sempre aquela má vontade, é por isso que a vida tem esses contornos de dor, de angústia, é um pessimismo, é um criticismo, a vida é assim, puxa... Como daí vai sair alguma palavra de fé? Então o nosso olhar, a luz do nosso olhar tem que ser uma luz e não trevas. Novamente repetindo ao nosso mestre. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas também, se teu olhar for mau, todo o teu corpo terá trevas e grandes serão essas trevas. O olhar santificado pelo Evangelho vai iluminar nosso ser. Se tu santificar, se eu e você, nós nos santificarmos no Evangelho, o nosso olhar será luminoso. Será farol de Miller, lançando luz nas trevas. Não fica nenhum fagulho de sombra, nenhum canto escuro, se formos do Evangelho de verdade. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês. Agora, por favor, eu quero fazer uma oração para encerrar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não pense que isso é apenas uma atividade da igreja. Aqui é uma ministração de um Deus que quer que você mude o teu olhar. Você comece a enxergar a vida com esperança e nele, no Evangelho dele. É uma profecia do Deus que crê que a tua vida vale a pena, de que você foi comprado pelo sangue do Cordeiro e que agora você precisa desenvolver esta visão de mundo, esta visão espiritual. Receba essa palavra. Quantas vezes for preciso, escute, assista, deixe isso
reformular teu olhar, tua interpretação da vida. E não entregue os pontos. Você pertence àquele que nunca perdeu uma batalha. Até quando pensavam que ele tinha entregado os pontos naquela cruz, quando ele disse, nas tuas mãos eu entrego meu espírito e morre, ali era o grito do leão vencendo a morte, minha gente. Jesus nunca perdeu uma batalha, Deus nunca conheceu derrota. Entendeu ou não? Então ele é o teu Pai. Você carrega no teu coração o espírito dele. Então teu olhar tem que ser assim. Eu vou colocar a minha mão aqui e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tua palavra, pela ministração profética, verdadeira, com toda a base no Evangelho. Pai, se nossa visão estiver ofuscada, suja, se estivermos usando óculos que tampam a nossa visão, um óculos pintado de preto, quebramos esse óculos em nome de Jesus. Queremos a lente do Evangelho, queremos enxergar o mundo pelo Evangelho, queremos ser santificados pelo Evangelho, para que nosso olhar seja um olhar de luz, para viver uma vida na tua presença, profetizando a palavra no meio do vale de ossos secos, para ver a vida acontecer. Teu povo seja despertado nessa palavra e nesta fé, ó Deus. Opera no poder do teu Espírito, potencializa essa ministração no nosso coração, meu Deus. Em o nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu oro e entrego essa palavra nos nossos corações. Recebe nosso louvor e nossa atitude de fé, meu Pai, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe. Você que está aqui no YouTube, peço que você curta essa mensagem, porque é a mensagem de Deus. Primeiro é porque é de Deus. Segundo, porque vai ajudar nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, mande essa mensagem para que isso chegue aos corações. Você que está aqui no Face, ainda não é inscrito no nosso canal, Igreja Batista da Restauração, entendeu? Vai lá, você vai ver o símbolo da nossa igreja, vai ver algumas ministrações lá. Nós estamos com quantos inscritos no canal? 245, você vai ser o 246. Já 247, vai lá, ajuda, se inscreve, a palavras, ministrações, faz isso, começa a semear o bem, viva e interprete a vida nesse olhar. Deus lhe abençoe. Sábado nós teremos nossa escola bíblica, não é isso? Tem sábado escola bíblica 7 horas da noite e será também transmitido pelo nosso canal no YouTube e também no Facebook. Nos acompanhe, vai ser palavra boa, poderosa de Deus para a sua vida. Sábado, 7 horas da noite, junta a família, na sua casa, traz a Bíblia para suas mãos e recebe a palavra de Deus no sábado. E domingo, nosso culto vai ser às 8 horas da noite. 8 horas da noite, por conta do Enem, vai terminar às 7h30 o Enem, então nós vamos colocar meia hora. Então, irmãos da Igreja Batista da Restauração, é só esse domingo, 8 horas da noite, a gente vai reduzir o culto, é um compromisso nosso, mas 8 horas da noite, transmitido pelo canal no YouTube, mas os irmãos que podem ir, o culto é presencial também. Deus nos abençoe e tenham a todos uma boa noite. Em nome de Jesus, Shalom.